Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que o STF está voltando o marco civil da internet. Ou seja, está querendo calar a boca de todo mundo aqui no Brasil. Vocês se recordam daquele episódio em que o Alexandre de Moraes pediu, determinou, mandou que o X saísse do ar? Tirou a empresa do Elon Musk do ar, e aí o Elon Musk entrou em um pé de guerra com ele lá no Twitter, né? Vocês se lembram do que o Elon Musk tweetou sobre o Alexandre de Moraes? Pois é, se você não se recorda, você vai se recordar agora. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí. Caio, a gente viu uma intimação inédita através das redes sociais, respostas irônicas contra o judiciário brasileiro e até uma divisão nas alas do Supremo sobre este tema. Na sua avaliação, quem ganha essa guerra de forças? Olha, eu não faço a menor ideia, viu, Basília, mas a grande derrotada com a censura às redes sociais é a democracia brasileira. Olá, Basília. Olá, doutor José Eduardo. Saudações à nossa audiência. Alexandre de Moraes, ministro do STF, terminará atrás das grades. Essa é a previsão de Elon Musk, o homem que revolucionou o pagamento online com o PayPal, que popularizou os carros elétricos com a Tesla, que democratizou o acesso à internet com a Starlink e que revolucionou a viagem espacial com a SpaceX. Hoje, o também proprietário do X, antigo Twitter, rede social utilizada aí por mais de 20 milhões de brasileiros, publicou no seu perfil, aspas, Alexandre de Moraes é um criminoso da pior espécie que se passa por juiz, fecha aspas. E, dirigindo-se ao próprio ministro do Supremo, profetizou, guarde as minhas palavras. Um dia, Alexandre, essa foto do senhor na prisão será real. A imagem foi gerada pelos algoritmos da inteligência artificial, também de propriedade de Elon Musk. Esse prognóstico, da prisão de Alexandre de Moraes pode não passar de uma bravata, mas ela vem da mente de um gênio, de um expoente da humanidade, um visionário capaz de conceber e de viabilizar um foguete que estaciona. Ou seja, trata-se de alguém com diferenciada habilidade de compreender a realidade e predizer tendências. Mas para nós, réis mortais, essa visão de um ilustre ministro no xadrez parece muito distante. O Brasil está prestes, isso sim, a perder acesso ao X, antigo Twitter, a principal rede social utilizada por profissionais da imprensa, por representantes eleitos pelo povo e por instituições de Estado. Tanto que a intimação assinada pelo ministro Moraes, prevendo a hipótese de suspensão da rede, foi entregue de maneira inédita, como bem colocou a Basília, via post no próprio X, usando o perfil oficial do STF. Ao agir de forma tão questionável, sem querer, Alexandre de Moraes reforçou a relevância do X e das redes sociais para a democracia brasileira. Não apenas o STF se comunica oficialmente pelo X, mas também todas as instituições democráticas, a presidência dos poderes, os representantes legislativos, assim como órgãos e profissionais de imprensa. Tirar do ar a principal rede social de comunicação institucional, política e jornalística do país por uma ordem monocrática, em caráter cautelar, sem a garantia da ampla defesa, do contraditório, do julgamento da causa por um juiz natural e imparcial, com competência e jurisdição, na visão de muitos, tudo isso tem um nome muito feio: censura. Nesse sentido, o Elon Musk também afirmou: este juiz reiteradamente violou as leis que jurou salvaguardar. E aqui o empresário se refere naturalmente aos artigos 5º e 220 da Constituição Federal, que estabelecem o devido processo legal e a vedação à censura. Dois princípios que, nas palavras da própria PGR, a Procuradoria-Geral da República, foram repetidamente agredidos pelas decisões do senhor Alexandre de Moraes no âmbito dos inquéritos por ele presididos. A Folha de São Paulo, o maior jornal em circulação no país, já se refere a Alexandre de Moraes como, aspas, o grande censor. O seu editorial intitulado Censura por
promovida por Alexandre de Moraes tende a acabar, afirma que o ministro reinstituiu a censura prévia no Brasil, um instrumento inconstitucional e autoritário, e fez isso por meio de ordens secretas, fecha aspas. De lá para cá, esse periódico tem relatado episódios de censura às suas matérias e entrevistas, ordenados sempre por Alexandre de Moraes. E foi esse mesmo jornal que denunciou o questionável modus operandi do ministro em uma série de reportagens apelidada de Vaza Toga. Talvez a Folha e a imprensa tradicional tenham se sensibilizado tarde demais. Para ilustrar esse ponto, eu vou parafrasear os famosos versos de Martin Niemöller, um ilustre sobrevivente dos campos de concentração. Quando eles censuraram matérias de revistas da direita, eu calei-me, afinal, eu não sou de direita. Quando eles prenderam jornalistas e manifestantes de direita, eu também calei-me, afinal, eu não sou de direita. Quando eles violaram a imunidade de parlamentares de direita, eu não protestei, porque eu não sou de direita. E quando eles suspenderam as contas e amordaçaram políticos influenciadores de direita em período eleitoral, eu também não protestei, porque afinal eu não sou de direita. Mas agora eles vão censurar toda a rede social e não haverá mais ninguém para protestar. Então, o jornalismo partidário e militante da esquerda tem muita responsabilidade sobre a censura que está sendo promovida e com a qual eles foram tão coniventes e por tanto tempo, né? Vamos ver se agora que eles perderam a sua bolha de seguidores, eles vão sair um pouco da bolha ideológica e enxergar a realidade da absoluta injustiça que impera hoje em dia no Brasil. Big Techs têm responsabilidade por posts, publicações em geral dos seus usuários? Eles podem ser responsabilizados pelo que outras pessoas publicam? Olá, Basílio. Olá, Caio. É muito importante essa porque é uma discussão jurídica e envolve a dimensão política, né? Toda discussão jurídica parte da análise da chamada Lei do Marco Civil da Internet e de dois dispositivos, o artigo 19 e do artigo 21. Eu tive o oportunidade de conhecer bem essa lei porque ela foi feita no período que eu estava no governo, inclusive assino essa lei. Qual era a grande questão? Queria se construir uma coisa equilibrada e que pudesse garantir a liberdade de expressão, mas também com alguma agilidade em alguns casos que não dependesse de uma decisão judicial. Então, no artigo 19, você estabeleceu o seguinte, que qualquer decisão de retirada de conteúdos da internet, aquelas pessoas, aqueles que são, as Big Techs, vamos chamar assim, aqueles que são os responsáveis pela colocação do que recebem, apenas poderiam ser responsabilizados se deixassem de fazê-lo após decisão judicial. Esta é a regra geral do artigo 19. Porém, já se antevinha na época problemas. E o artigo 21 já abriu uma exceção, dizendo que, olha, no caso de nudez ou de exposição de situações íntimas sexuais, porque era o que se conhecia naquela época, pode haver especificamente a obrigação e a responsabilidade do provedor, a lei usa a expressão subsidiária, no caso de notificada a empresa não tirar, ou seja, não era necessariamente responsabilizada a empresa apenas a partir da decisão judicial. O ministro Barroso faz uma magnífica introdução na sessão de hoje, explicando, olha, nós estamos discutindo aqui a responsabilização destas empresas. Se é necessário sempre uma ordem judicial ou se em certos casos, como já prevê em situações excepcionais a lei do Marco Civil, basta a notificação. Tivemos 3 votos até agora, 3 que não estão exatamente ajustados entre si. Um do ministro Toffoli, outro do ministro Luiz Fux e outro do ministro Luiz Roberto Barroso. Vejam, Toffoli e Fux examinam 2 casos diferentes, mas que devem partir das mesmas premissas para a fixação de decisões de casos concretos, embora seja julgamento de caso concreto, não é a fixação de um controle concentrado, único de constitucionalidade. E o ministro Luiz Roberto Barroso também deu seu voto, estando hoje com o ministro André Mendonça, que não concluiu o seu voto. Bem, o que nós temos aí de discussão? A grande verdade é que quando o legislador fez a lei, e eu participei, repito, ativamente disso, nós não tínhamos o cenário que nós temos hoje. Achávamos que o que estava para notificação é absolutamente suficiente, mas a realidade demonstrou que nós vamos precisar rever algumas coisas a partir da própria interpretação constitucional. Se o Legislativo fizesse melhor, mas como não fez até agora, é necessário que o Supremo interprete
a liberdade de manifestação e expressão, ao lado do princípio da dignidade humana, ao lado de outros princípios, criando aquela situação de proporcionalidade, que é a característica da interpretação constitucional moderna. Ou seja, é inconstitucional o artigo 19? O ministro Toffoli diz que sim, que todos os casos teria que ter notificação administrativa. O ministro Barroso disse não, totalmente. Apenas uma parte, porque eu acho que os crimes contra a honra, disse ele, devem ficar afastados, né, para evitar situações políticas que pudessem qualificar uma perseguição. Essa é a discussão que está colocada. Minha opinião pessoal, não dá para ficar como está. Claro, imaginem os senhores e as senhoras que se crie num grupo de uma classe, como aconteceu, é um dos casos julgados, situações em que as pessoas começam a achincalhar um estudante. E esse estudante sofre um bullying e pode até levar ao suicídio. Não é correto que a notificação dos pais, antes mesmo da decisão judicial, para evitar uma tragédia, evitar um dano irreparável à pessoa, tenha espaço contra esta liberdade das pessoas atingir praticando crimes outros? Então, para concluir, Basílio, eu diria o seguinte, o ponto regulador é ilícito penal. Ilícito penal, a meu ver, basta a notificação administrativa. E civil não. Civil vai para o outro campo. Mas eu volto a complementar minha opinião na outra parte. Essa treta aí do Elon Musk com o Alexandre de Moraes, aí a época que o Alexandre de Moraes determinou para o X sair do ar, né? Por uma ordem judicial, e aí tiveram que tirar o X do ar, porque era uma ordem judicial a mando do Alexandre de Moraes. Então o Elon Musk entrou em um pé de guerra aí com o Alexandre de Moraes, e de fato foi naquela época que o Elon Musk e a galera lá dos Estados Unidos começaram a olhar de fato para as arbitrariedades do Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Então foi nessa época aí que o Paulo Figueiredo, Constantino começou a, né, de fato, falar mais sobre essa questão que está acontecendo aqui no Brasil e tudo mais, né? Na verdade, isso já vinha de antes, né? O Rodrigo Constantino já estava com suas redes bloqueadas, com suas contas bloqueadas, o Paulo Figueiredo também a mesma coisa, né? E aí, a consequência desses bloqueios de perfis, o Alan dos Santos também, né? A consequência desses bloqueios de perfis foi justamente de que o Alexandre de Moraes estava determinando aí questões que infringia as leis americanas, de acordo com a primeira emenda lá dos Estados Unidos. Então o Elon Musk fez uma série de tweets, né, respondendo o Alexandre de Moraes, né, falando sobre as ações do Alexandre de Moraes referente à empresa X e também referente a outras ações contra outras empresas aqui no Brasil, né, que o Alexandre de Moraes não poderia estar interferindo em uma empresa americana e tudo mais, tal, porque são jurisdições diferentes. Aí entra aquele imbróglio lá de que a empresa americana tem que ter escritório aqui no Brasil, né, tem que ter um representante aqui e tudo mais, tal. Houve toda aquela confusão, o Elon Musk tirou o escritório daqui, a representante aqui do Brasil teve que meio que se esconder, porque senão seria presa pelo Alexandre de Moraes, se não cumprisse as determinações. O X, cujo Elon Musk é o proprietário, pagou multas milionárias aí e tudo mais, e teve que pagar porque senão não voltaria ao ar. Pagou as multas e aí voltou ao ar. Então o Elon Musk fez aí uma série de críticas a essa época aí, né, ao Alexandre de Moraes, como vocês viram aí o Caio Coppola falando aí no vídeo, todas as críticas, e
também fazendo aí uma profecia para o futuro do Alexandre de Moraes, né? Esse foi um embate da época. Então, quando teve esse embate aí, ah, os olhos dos Estados Unidos começaram a se voltar, os olhos dos parlamentares dos Estados Unidos, do Congresso americano, do próprio Trump, das empresas americanas, né, da mídia americana também, que muitos fizeram aí matérias jornalísticas sobre esse episódio. E aí, na sequência de tudo isso, e mais recentemente agora, a questão das sanções aí, né? Tudo isso foi uma pavimentação para chegar nesse ponto de sanções ao, ao Brasil e também ao Alexandre de Moraes, né? O que está sendo aguardado é justamente essa questão aí das sanções, da Lei Magnitsky, nome difícil de falar, mas saiu. E então, o que nos resta realmente é aguardar referente a essa questão aí das sanções aí. Mas foi o que houve, né, referente a Elon Musk e o senhor Alexandre de Moraes, né? Vamos ver como que vai reagir também as, as Big Techs, as redes sociais, com essa votação agora do Marco Civil da Internet lá no STF, né? Está sendo votado lá, muito provavelmente eles vão aprovar alguma interferência aí, vão aprovar alguma lei para que se restrinja a voz das pessoas aqui na internet. Não tenho dúvida disso. Bom, por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe também o seu like. Até breve.